vamos discutir neste primeiro painel a reforma da Previdência. Para mediar os trabalhos deste painel, convidamos neste momento o advogado e tesoureiro da OAB Caruaru, Dr. Nemésio de Vasconcelos. Na qualidade de palestrantes, os convidados são o juiz federal do TRF da 4ª Região, Dr. José Antônio Savares. E o advogado e presidente da CAAP, Dr. Bruno Batista. Como debatedores, os convidados são o advogado e presidente da OAB Caruaru, Dr. Felipe Sampaio. E a também advogada e vice-presidente do CDSS da OAB Pernambuco, doutora Núbia Sobral. Senhoras e senhores, composto o nosso dispositivo, que tem como tema central a reforma da Previdência, a palavra está com o mediador para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos, bom dia colegas, advogados, advogadas, estudantes. Bom dia ao presidente da OAB Caruaru, a qual eu saúdo a mesa. É uma grande satisfação, uma honra para nós estarmos aqui presentes hoje, debatermos o tema do nosso dia a dia, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, como bem sabemos, vai atingir diretamente a todos nós, cidadãos, contribuintes e segurados da Previdência Social. O tema hoje vai abordar questões como pensão por morte, aspectos gerais, regras de transição, e vamos debater aqui entre palestrantes e mediadores uma sequência em que cada um terá sua oportunidade de falar. Nosso palestrante, Dr. José Antônio Savares, grande juiz, humanista, responsável por diversas obras literárias. Posso dizer aqui, de pé, sentado, que somos fã de seu trabalho, de suas decisões, que carregam o direito social de forma tão humanitária como nós desejamos que fosse aplicado aqui também na cidade e no nosso tribunal. Ele é juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor em Direito da Seguridade Social pela USP. Sem maiores, passo a palavra para que se pronuncie, que faça, e deixou, como tem feito sempre, em todos os encontros, o qual presenciamos. Bom dia a todos, a todas. Minhas melhores saudações aos advogados, aos estudantes, aos professores que estão aqui presentes nesse evento importante. Cumprimento os meus companheiros de mesa, todos que estão aqui, expressar que a honra é deste modesto magistrado. A honra é minha de estar aqui na casa do advogado, num momento importantíssimo
que vive o nosso país, para trocarmos ideias sobre uma importante política pública como esta, a da Previdência Social. Todos nós vamos lidar com ela cedo ou tarde. Gostaria de começar agradecendo o gentilíssimo convite que me foi feito pelo estimado amigo Dr. Bruno Batista. Dr. Bruno Batista nem sabe, nem falei a ele, eu estava numa agência de viagens quando ele me ligou e dizendo assim: eu preciso descansar, chega de dar palestra. E nesse momento liga o Dr. Bruno Batista me convidando para participar da conferência da OAB aqui em Caruaru, conferência dos nobres advogados e combativos advogados do Estado de Pernambuco. E os advogados que são aqui da área e por anos militamos na área previdenciária, temos Sul e aqui Nordeste, particularmente Recife, uma grande interlocução, uma grande estima. Há em mim uma grande estima por vocês todos, né, que conheço. Cumprimentaria a querida Núbia Sobral, estimado doutor Nemésio, nosso presidente, doutor Felipe, mas aqui, doutor Ney Alencar, querido Eliseu, na pessoa desses, saúdo a todos aqueles que sofrem um pouquinho conosco as questões dos direitos sociais. Mas a melhor maneira de se mostrar a estima é se fazer presente, a melhor maneira de mostrar a estima é estar juntos, né? Tem um verso de Vinícius de Moraes, na sua canção Berimbau, alguns versos que traduzem isso, diz assim: quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai. Assim como não vai, não vem. E termina da maneira mais certa possível: quem dentro de si não sai, não sabe e vai viver sem conhecer o que é o amor, o que o amor é. Então me parece que esse é um momento importante. Todos nós saímos, deixamos, e para mim foi, na verdade, uma materialização dessa estima e dessa causa importante que é o direito previdenciário. Agradeço então, na pessoa do Dr. Bruno, a gentileza com que venho sendo acolhido há anos aqui no estado de Pernambuco, no Recife, e aqui a grata satisfação de conhecer a Caruaru. Meus caros, a minha abordagem sucinta, bem objetiva, sobre o tema da reforma da Previdência, não é destacar ponto por ponto que ela tem, até porque vamos discutir um ou outro ponto, né? Combinamos aqui que eu falaria de alguns aspectos gerais, o que me deixa mais confortável, mas eu queria refletir, trazer algumas reflexões da reforma previdenciária que está aí, essa PEC 287, ou então agora essa PEC 287A, desde uma perspectiva da justiça, desde uma perspectiva da teoria da justiça, desde uma perspectiva do que pensa a filosofia política sobre o que está acontecendo aqui no Brasil do século XXI em tema dos direitos fundamentais, a Seguridade Social. E começaria puxando um tema muito caro a nós todos, que é a democracia, para colocar em um só tiro que a reforma da Previdência Social, tal como posta, é uma afronta manifesta à democracia. Amartya Sen, um economista indiano que foi vencedor do Prêmio Nobel em 98, Prêmio Nobel de Economia, professor de Harvard, e que tem como grande tema de estudo a importância da economia para a justiça, como utilizar a economia para a justiça, e de como as liberdades individuais dependem dos direitos sociais e do direito ao desenvolvimento para se fazerem efetivas. Ele lembra que a democracia não deve ser julgada apenas pela existência de instituições formais, pela existência de parlamento, pelo funcionamento desse parlamento, mas pela real possibilidade de vozes diferentes, de diferentes parcelas da população serem ouvidas. E o que se tem nesta proposta de emenda constitucional, desde seu princípio, é uma absoluta ausência de diálogo,
revela-se ali uma demonstração de força. Não se abriu espaço algum para interlocução com a sociedade, com qualquer campo ou com qualquer classe que quisesse fazer representar. O advogado, ele tem pouco valor, não é tão importante nos momentos de calma, dizia Rui Barbosa. O seu verdadeiro papel está quando é preciso arrostar, defrontar poder de potestades, de déspotas, e apresentando aos tribunais o caráter, diz ele, o caráter supremo dos povos livres. O caráter supremo dos povos livres. Com essa minha fala, doutor Bruno, estimados amigos, quero dizer aqui do meu orgulho, da posição assumida pela Ordem dos Advogados do Brasil em relação à reforma previdenciária. E não preciso entrar aqui no mérito da reforma previdenciária, o que busca ela ou não, mas a forma como foi proposta, para dizer que não é assim que se faz, que um povo livre tem direito a participar, a ser ouvido. E me fiz representado ali, na voz dos advogados, que não baixaram suas testas e disseram: aqui dessa maneira não será feita. Faça essa homenagem então à Ordem dos Advogados do Brasil, e daí também da minha elevada honra de poder tocar nesse tema com os senhores. Essas palmas são para vocês. Não houve diálogo, não houve interlocução, estava ali tudo meio preparado, e ela, não apenas ela se revelou torta, mas antes de tudo autoritária. Numa segunda perspectiva, esta reforma da Previdência Social, sem ainda entrar no mérito do que foi feito, do que foi ajustado, do que se propõe, é que ela tinha em mente não ajustar a Previdência em si, não teve a Previdência Social ou os direitos sociais, os direitos fundamentais sociais, não teve o vulnerável como um fim em si mesmo. O objetivo jamais foi ajustar de fato a Previdência Social em razão de suas necessidades, das adaptações que se fazem necessárias, pela evolução demográfica. Sim, isso foi usado como discurso, mas antes, e o pano de fundo de tudo, sabemos, era uma questão de caixa, e é ainda uma questão de caixa. De maneira que a Previdência não é tratada como um fim em si mesmo, e nós, destinatários, sujeitos de direito previdenciários, não fomos tratados como um fim em si mesmo. Pressuposto primeiro do valor fonte da nossa Constituição, dignidade da pessoa humana, ser tratado como um fim em si mesmo, não ser um joguete de interesses econômicos ou políticos. E o que foi o segurado da Previdência Social, não tratado como um fim em si mesmo, mas como um artigo de economia, um produto de economia, um artigo com o que se pudesse negociar, baratear. John Rawls, um outro filósofo político, mais conhecido que Amartya Sen, também de Harvard, que tem a sua obra magna com a teoria da justiça, ou justiça como equidade, diz lá que, ele teve como sua grande bandeira, as suas baterias voltaram-se contra o utilitarismo, contra uma maneira de se fazer política pública que apenas visasse maior eficiência ou maior utilidade. E ele diz: se eu viso apenas receita, se eu viso apenas eficiência econômica, eu trato o ser humano, os homens, as pessoas,
como meio e não como fim. Ele tem lá sua raiz kantiana, John Rawls. E diz: e se eu estou disposto a tratar o ser humano como meio e não como fim, eu já não tenho mais problemas em desenvolver políticas públicas que tratem de maneira ainda mais desfavorável as parcelas da população que são vulneráveis, porque não é este o ponto, não é este o objetivo fundamental, senão o incremento de rendas, senão a busca de receitas. E essa então é a segunda abordagem que faço sobre a reforma da Previdência. Se antes de tudo pecou contra a democracia, num segundo momento viola o que há de mais caro para cada um de nós, que é sermos tratados com respeito, com consideração, e quanto mais quando em momento de vulnerabilidade, em momento de fragilização. E isso tudo foi absolutamente desconsiderado. Estão ali pesando os números, que serão aí objeto de discussão do querido Dr. Bruno. Estão aí os números a fundamentar. Ia puxar novamente Ariano Suassuna, quando fala da estatística, né? Diz ele que tem 3 tipos de mentiras. Vocês viram essa? Tem 3 tipos de mentira: a mentira propriamente dita, a mentira deslavada e as estatísticas. E é isso aí que o Dr. Bruno vai falar só sobre isso, sobre os números. Mas esse é o segundo ponto, esse é o segundo problema da reforma previdenciária. Um terceiro ponto que me preocupa, e vejam, eu ainda não entrei e não pretendo tocar em pontos específicos da reforma, mas fazer essa abordagem desde uma concepção do que é uma sociedade justa, porque as teorias de justiça voltam os seus estudos, as suas reflexões para dizer que tipo de políticas públicas devem ser desenvolvidas para que tenhamos uma sociedade justa, o que se considera uma sociedade justa. E o terceiro ponto, ligado com o anterior, é que se percebe nessa reforma previdenciária, e aqui eu dou um passinho, Fernando, um passinho para o seu mérito, se percebe uma redução do nível de proteção, uma dificuldade de acesso aos benefícios previdenciários. E vejam bem, alguns dos pressupostos que lá estão colocados, alguns pressupostos de acesso aos benefícios, serão na prática inalcançáveis, até porque esses pressupostos se moverão ao longo do tempo. Eles são inalcançáveis pelas pessoas que têm carne e osso, e que trabalham, e que contribuem, e que buscam lugar no mercado de trabalho. São inalcançáveis. É um retrocesso, me faz lembrar a aposentadoria por idade que conquistamos aqui em nosso país, que até a década de 80 se exigia do trabalhador que tivesse lá um período X de contribuições, que completasse a idade de 65 anos o homem, 60 anos a mulher, e que quando completasse a idade, estivesse formalmente vinculado ao mercado de trabalho, contribuindo para a Previdência Social, tendo qualidade de segurado perante o INSS. Era algo invencível para as pessoas de carne e osso. De maneira que o extinto Tribunal Federal de Recursos, meus queridos, me foge agora o nome do relator, diz assim, num dos precedentes, dos primeiros registros dessa tese, diz: olha, um operário pernambucano que contribuiu para a Previdência Social, só pelo fato de chegar a essa idade avançada, já deveria fazer jus a algum tipo de recursos sociais para a sua subsistência. E naquele discurso ele diz: por equidade, por justiça, é necessário assegurar esse benefício na velhice, mesmo que a pessoa não esteja formalmente vinculada no mercado de trabalho e, portanto, mantendo a qualidade de segurado junto à Previdência Social. Hoje não é fácil, convenhamos, você manter formalmente vinculado.
tão impregnada de equidade era essa decisão, sabemos nós, que o poder público, as instâncias políticas acabaram absorvendo essa linha de pensamento e instituindo uma política pública exatamente dessa forma. Primeiro por uma medida provisória em 2002 e depois a lei que nós sabemos, a Lei 10.666 de 2003. E o que nós temos com a reforma previdenciária de agora, propondo-se a elevação da idade para alcançar o benefício assistencial, a diminuição do grau de proteção no caso de atividades insalubres, as exigências de contribuição individual pelo trabalhador do campo, peça de ficção. Voltaram-se as costas não apenas para a realidade humana, a dimensão humana, mas para a realidade pessoal. E com isso que nós temos, e aqui vai a observação desde a filosofia política, desde a ideia de teoria da justiça, e uma vez mais invocando John Rawls, e seu chamado princípio da diferença, quando coloca os princípios de justiça, o seu princípio da diferença, ele diz ali, olha, só vai ser justa uma determinada política pública se ampliar o rol de liberdades, ou dos chamados bens primários que ele coloca. Os nossos bens, é como se conformasse uma ideia de mínimo existencial. Mas toda política pública deve ter embutido um ideal de diminuição de desigualdade, buscar uma aproximação, olhar com carinho os menos favorecidos e incluí-los, de maneira a termos uma sociedade mais igual, menos desigual, mais justa. E nosso país é um campeão de desigualdade. Que bom que nós estamos no ar-condicionado, vestidos de maneira que nos sentimos dignos, sem vergonha de nós mesmos. A reforma previdenciária volta as suas costas, essa proposta volta as suas costas para os mais vulneráveis, tornando ainda mais difícil o seu acesso a recursos sociais para a sua subsistência. Por fim, colocaria aqui, já não mais uma abordagem da filosofia política, mas uma outra frase, sem querer ser cansativo, de John Rawls. Eu não sou um citador de John Rawls, muito embora tenha estudado no doutorado, muito embora dele tenha me valido para criticar decisões judiciais que olham mais para as consequências econômicas do que para o problema concreto que está em discussão. Na minha tese de doutorado, me vali sim de John Rawls e de seu interlocutor na área do direito, que era Ronald Dworkin, para dizer quão errado é uma política pública que não respeita os direitos fundamentais, que são trunfos do cidadão. Quão equivocada é uma política pública que trata o cidadão como meio. E Dworkin traz isso para o direito, dizendo, assim também é equivocada a decisão judicial pragmática, orientada à utilidade, orientada às suas consequências econômicas, orientada por argumentos de política e não por argumentos de princípio que desconsiderem os direitos fundamentais e a sua importância não apenas para o indivíduo, mas para a própria coesão social. Mas busco uma vez mais John Rawls para dizer o seguinte, que é a frase mais conhecida dele. Ele inaugura o seu Justiça como Equidade, que foi uma revolução no campo da filosofia política, com essa frase, dizendo, a primeira virtude das instituições é a justiça. A justiça é a primeira virtude das instituições. O que legitima a movimentação das instituições, e ele tem um conceito mais amplo de instituições, de expressões públicas, é a justiça. E aí se busca dizer o que é a justiça. Para ele é uma conciliação de liberdade, com respeito à dignidade do outro, e uma busca pela redução de desigualdade, beirando a leviandade, traduzir o pensamento dele nesses segundos.
E o que se percebe é uma política pública manifestamente iníqua. Não quero dizer com isso que estou aqui salivando e dizendo que nenhum ajuste é necessário, que a reforma não deve ser feita. Óbvio que não. Todos nós, em um maior ou menor grau, reconhecemos que são necessários ajustes, que é necessário que haja um prudente equilíbrio das contas, de maneira que tenhamos uma proteção social hoje e amanhã. Mas percebam, eu não posso, em nome de um discurso falacioso, que diz, é para termos previdência amanhã, negarmos a previdência hoje, que é justamente o que se faz. A questão é, meus caros doutos, juristas, o que é que a Suprema Corte fará diante das iniquidades manifestas, desde uma perspectiva da justiça, da teoria da justiça, da ciência política, da moral. Tudo isso muito imbrincado com os princípios fundamentais da Constituição da República: dignidade da pessoa humana, redução da desigualdade social, igualdade. O que fará o Supremo Tribunal Federal? Eu traria 3 episódios nessa fase final da minha fala, que nos mostram que, tal como fomos bravos, e estamos sendo bravos no cenário político, temos que continuar bravos no cenário jurídico, no campo judicial. Em 1997, a rigor, nós temos isso que é chamado reforma previdenciária. É, na verdade, um movimento de contra-reforma previdenciária. Porque quando, e aqui fala Eduardo Fagnani, usa essa expressão, professor da Unicamp, economista. Na verdade, o que se tem, diz ele, é uma contra-reforma, porque quando você fala reforma de algo, é porque você quer deixar do jeito, você quer deixá-la adequada, você quer aprimorá-la, você quer torná-la próxima da realidade, mais justa e sustentável, sim, ao longo do tempo. Mas o que se percebe desde a promulgação da Constituição, diz ele, e não mais recentemente, é um movimento de contra-reforma. Porque desde a Constituição em 88, por exemplo, se assegurou o benefício assistencial, o benefício de prestação continuada devido à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência. E, no entanto, em 1990, quando se quis estabelecer esse benefício por lei, foi vetado o projeto de lei pelo então presidente Fernando Collor, já em franco movimento de contra-reforma. E com muito esforço, esta lei foi editada no ano de 1993, mas regulamentada apenas no final de 95, e de 88, quando foi estabelecido o benefício, apenas em 96 é que ele foi, 1º de janeiro de 96, é que foi possível acesso ao benefício assistencial. Essa contra-reforma vem, por vezes, de forma parcelada, gaguejada, interrompida, gradual, em diversos atos legislativos. Em 97, um deles, a Supremo Tribunal Federal, na DIN 1664, disse, pera lá, era uma lei. Não pode dizer que não pode ser acumulada aposentadoria por idade rural com a pensão ou com outro benefício, porque aqui se trata de um benefício previdenciário e não assistencial. Disse mais, naquela DIN 1664, relator ministro Otávio Galotti, pera lá, não pode revogar a lei que assegura aos rurícolas contar com o tempo de trabalho rural anterior a 91 para fins de aposentadoria por tempo de contribuição e obtenção de benefício em valor superior a um salário mínimo, por força do princípio constitucional da uniformidade e equivalência que está na Constituição. Mais recentemente, em 2003, a DIN 3105, Supremo Tribunal Federal, vendo um tratamento desigual em termos de contribuição, aposentados do regime geral, servidores inativos do regime próprio, Supremo Tribunal Federal disse que deu parcial provimento à DIN 3105, dizendo que não poderia ser cobrada a contribuição tal como exigida na PEC. E deixaria um último registro, e delicioso registro do ano de 2013, na reclamação 4374,
esse de relatoria de ministro Gilmar Mendes, quando se percebeu que o benefício assistencial, esse direito fundamental, estava sendo protegido insuficientemente pela legislação, e então foi declarada aquela norma, o artigo 20, parágrafo 3º, que estabelecia o critério da chamada miserabilidade como um critério inconstitucional. São ferramentas essas, desses 3 precedentes, princípios constitucionais típicos da Seguridade Social: direito à igualdade, proteção suficiente aos direitos fundamentais, dignidade humana, tratados internacionais, queridos advogados, que podem nos ajudar nesse embate por uma previdência social justa, que é o desejo de todo homem de bem. Muito obrigado. Bem, gente, nós vamos dar continuidade, chamando agora nosso amigo, advogado, consultor do Sindicato Nacional de Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil e também presidente da CAAP, Dr. Bruno Batista, que terá a difícil missão de falar sobre o déficit previdenciário. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vou pedir licença ao nosso mediador para falar de pé, circulando, porque eu vou falar de números. E falar de número, até corro o risco de até eu mesmo dormir. Então, dizem que quem vai fazer direito vai porque não gosta de matemática, né? Então, quando a gente vê número, a gente já se assusta um pouco. Então, vou ficar de pé e andando um pouquinho para poder falar e não cansá-los com ao déficit da Previdência. É muito bom estar entre amigos. Eu estou aqui entre amigos aqui nesse dispositivo de honra, meu amigo Nemésio, minha amiga Núbia, meu amigo professor Tavares, a quem eu agradeço em nome da advocacia por nos prestigiar mais uma vez. É uma satisfação recebê-lo aqui, mais do que um magistrado, mais do que um professor, como muito bem ressaltou, é um humanista, e honra não só a magistratura, como a classe jurídica do Brasil. Como o microfone está falhando um pouco, então vou pegar esse aqui que está funcionando um pouco melhor. É muito bom estar em Caruaru, é muito bom estar com a advocacia de Caruaru. Quero parabenizar o presidente Felipe Sampaio pela excelente conferência que já está acontecendo. Realmente, hoje, não só hoje, mas durante muito tempo, Caruaru é a capital da advocacia pernambucana, com muito orgulho, com muita satisfação. Parabenizo também aqui meu amigo já de longas datas, Fernando Ribeiro Lins, que está aqui assistindo a nossa apresentação, que foi um dos grandes responsáveis para que esse evento pudesse acontecer com essa magnitude. Cumprimentando também, que veio especialmente do Rio de Janeiro para cá, meu amigo Marcelo Oliveira, presidente da Caixa de Assistência do Rio de Janeiro, amigo do coração, irmão caixista, muito obrigado também pela presença. E cumprimento todos os advogados e advogadas aqui presentes, presidentes subseccionais, conselheiros, todos que estão aqui nesse dia. Mas vamos falar sobre o déficit, vamos falar sobre a caixa de Pandora do déficit da Previdência. Realmente, muito se fala, nós estamos vendo o tempo todo notícias meio que contraditórias na imprensa, de vez em quando a gente acompanha num blog, a gente acompanha em outro local, notícias dizendo, há déficit, não há déficit. Realmente, eu acho que a grande questão aí está na abordagem que é feita. Dizem que os números não mentem, né? Os números não mentem mesmo não, mas as estatísticas mentem. Porque você pode usar ela, você pode instrumentalizar a estatística para fazer da forma como ele melhor lhe aprouver, da forma como for mais satisfatória para você. Eu vou me apoiar um pouco também em quadros, em números aqui, vou apresentar aqui para vocês, para também que a gente tenha uma ideia concreta com relação a esse tão falado
déficit da Previdência, esse tão falado déficit da Previdência. Vou pedir só para o pessoal da técnica colocar a apresentação para que a gente possa começar a falar sobre os números em si. Mas todo mundo já leu na imprensa, todo mundo já ouviu se falar sobre esse tal rombo da Previdência. E esse rombo realmente existe. Esse rombo realmente existe razão de ser, existe uma razão para isso. Bem, quando se fala em reforma da Previdência, é inegável que de tempos em tempos a Previdência Social precisa de ajustes. Isso é absolutamente inegável. A Previdência muda a expectativa de vida, muda a forma de viver mesmo do brasileiro, e com isso a gente precisa que a Previdência de tempos em tempos passe por ajustes. Seja realmente... se nós pegarmos a pirâmide etária brasileira, nós vamos ver, nos anos 80, por exemplo, uma base bem mais larga da pirâmide, e essa pirâmide etária, com o tempo, ela vai cada vez mais para o meio. Nós estamos agora chamado no bônus demográfico, um período em que nós temos muita gente na faixa etária dos 30, 40, 50 anos. Um período em que a natalidade era alta e a mortalidade, o brasileiro vivia pouco. Para que vocês tenham uma ideia, se nós pegarmos em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era um pouco superior aos 40 anos de idade. Quem passasse dos 40 anos era um privilegiado, era uma pessoa já que já tinha vivido bastante. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro está por volta já de 76 anos. Já houve realmente um aumento significativo. Mas não se pensou muito nas desigualdades. E a gente vai falar também sobre isso aqui, sobre essas desigualdades que devem ser enfrentadas quando se fala em reforma da Previdência. Certamente vocês já viram aí essas manchetes estampadas. Déficit da Previdência vai a 50 bilhões, o rombo da Previdência, milhões de gastos em propaganda dizendo reformar para não acabar. Né? É aquela propaganda massiva, aquela propaganda pesada e a tática do terror. Né? Vamos ter que aprovar isso, senão ninguém vai receber, né, benefícios. O tempo todo nós somos bombardeados com isso. Com uma observação apenas. Vou dizer somente números para que vocês façam seus próprios julgamentos. Desde quando foi anunciada a proposta da reforma da Previdência, a PEC originalmente, em 4 de dezembro do ano passado, até junho desse ano 2017, houve um aumento nos planos de previdência privada superior a 20%. Num período de crise, viu? Num período de crise onde previdência privada não é uma prioridade. Então, claramente dá para a gente ver quem é o interessado numa proposta de previdência tão draconiana como essa que está sendo apresentada. Mas você tem que parar para pensar. Você tem que parar para pensar e ver se realmente isso é um mito ou verdade. Não pode simplesmente acreditar em tudo que vão lhe transmitindo. A gente tem que partir, inicialmente, de um arcabouço constitucional. Bem, primeira coisa é o seguinte, é equivocado se separar previdência de assistência e saúde. A própria Constituição Federal, ela estabelece, né, de forma absolutamente clara, no artigo 194, que a Previdência Social é parte integrante da Seguridade Social. Não se pode dissociar, é uma parte integrante. E ela prevê, no artigo 194, a equidade na forma de participação do custeio e a diversidade na base do financiamento. Então, para financiar a Seguridade Social, que compreende previdência, assistência e saúde, nós temos aí equidade na forma de participação no custeio e diversidade na base de financiamento. E a própria Constituição, um pouquinho mais na frente, no artigo 195, estabelece quais são as fontes de receita para essa Seguridade Social. Ela fala que vai ter recursos do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal, além de uma série de contribuições sociais, do empregador, da empresa, da entidade, sobre folha de salário, sobre receita, faturamento, sobre lucro, né, do trabalhador
da contribuição que ele faz, até mesmo da receita do concurso de prognósticos, da loteria, que o pessoal gosta de jogar, da Mega Sena, da Sena, né? Do imposto de importação e exportação. É uma série de receitas que devem ser utilizadas para a Seguridade Social. Então, a gente vai ver aí porque o governo fala que tem déficit. A gente vai conseguir ver com isso como é que o governo chega a esse ponto. Na verdade, é o seguinte: se vocês pegarem as receitas estabelecidas para a Seguridade Social, todas elas, para a Seguridade Social, todas aquelas que estão previstas na Constituição, a forma como a gente está expondo aqui é uma forma constitucional, em conformidade com a Constituição. A Previdência, a Seguridade Social, melhor, sempre foi superavitária. Algumas vezes ou outro há um déficit, como em 2016 houve déficit, mas houve déficit somente por uma razão, porque a própria economia caiu. A economia caindo, cai também a receita. É óbvio isso. Então, em 2016 houve, porque houve a derrocada da economia e acompanhou, então, aí a receita da Seguridade Social. Mas se você fizer um comparativo de todas as receitas da Seguridade Social, todas elas, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS/PASEP, o CPMF quando existia, as contribuições do empregado e do empregador, a contrapartida do orçamento fiscal, nós vemos aí que até 2015 nós tivemos aí um superávit de 20 bilhões de reais. Isso daí demonstra realmente que a propaganda feita pelo governo federal é absolutamente falaciosa, parte de forma equivocada, porque a Seguridade Social, e ali você está juntando ali, nas despesas, todas as despesas da Seguridade Social, estão todas elas ali. Esse trabalho é um trabalho feito, é importante a gente reconhecer, porque a doutora Denise Gentil, que é uma doutora do Rio de Janeiro, consultora da Anfip, vem rodando o país todo, já esteve aqui em Pernambuco, já algumas vezes, foi meu amigo Ney, aqui conversando conosco, e é um trabalho muito sério feito pela Anfip, que demonstra isso de forma absolutamente clara, que realmente é falacioso esse mito feito pelo governo federal. Da mesma forma, aí é só demonstrado de outra maneira, mas demonstra realmente, aí é mais detalhado, demonstra realmente a existência de um superávit da Seguridade Social. Mas o que é que o governo faz? O governo faz o seguinte: ele separa tão somente contribuições do empregado, contribuições do empregador, e tira a parte e mantém só isso como receita, e coloca todas as despesas da Previdência Social. Dessa forma, certamente fica deficitária. Porém, não é isso que a Constituição estabelece. A Constituição estabelece receitas não para a Previdência Social. A Constituição estabelece receitas para a Seguridade Social. E as despesas, da mesma forma, devem ser encaradas em conjunto, de forma absolutamente global. E se você pegar por subsistemas, você vai ver que o regime geral, excluído trabalhadores rurais, na maioria das vezes, superavitário também. Os regimes próprios, principalmente aqueles mais antigos, podem ser também deficitários. Mas os regimes próprios também, que são mais novos, também são superavitários. Então, há realmente aí uma maquiagem dos números para se falar em déficit da Previdência. A Seguridade Social, ela é superavitária. Não foi em 2016, como falei para vocês, por conta da queda da economia. Mas em 2017, agora, com a economia melhor, provavelmente será novamente superavitária. E ainda tem a DRU, viu? Não é só isso, não. A DRU, existe autorização de 2016 até 2026 se desvincular 30% das receitas da Seguridade Social para outras finalidades. Ontem, vindo para cá com o professor Savares até comentou, até para estádio, quando a gente passou ali perto de São Lourenço, da Arena Pernambuco, até para estádio da Copa houve desvinculação da receita da Seguridade Social, até para fazer os elefantes brancos lá, houve uma desvinculação para utilizar dinheiro da Seguridade Social. Muita gente fala, Brasília foi feito com dinheiro da Previdência, Transamazônica foi feito com dinheiro da Previdência, etc., coisa desse tipo. Não era só naquela época não, viu? Hoje ainda se usa dinheiro da Previdência para outras coisas. A DRU é o maior exemplo disso. A utilização de receitas que seriam da Seguridade Social para outras finalidades que não seja a Seguridade Social. Ainda tem isso, né? E aí vem a questão da desigualdade. Eu acho que essa questão é a questão mais profunda que se tem que ter nessa reforma.
Celso Furtado já falava que o Brasil era uma mistura de Brasil e Índia, de Suíça e Índia, na Belíndia, né? Falei Bélgica e Índia. Uma mistura de Bélgica e Índia, a Belíndia, o Brasil. Porque realmente nós temos aí uma desigualdade no país, que isso não pode deixar de ser considerado para fim de se falar em reforma da Previdência. O Valor Econômico diz, aprovada a idade mínima de 65 anos, 19 cidades do Nordeste não terão aposentados. A expectativa de vida aqui no Nordeste, nós vamos ver aí um quadrozinho também rápido sobre isso, mostra que 19 cidades a gente não vai ter, porque a expectativa de vida não chega a isso. Nós não vamos ter simplesmente aposentados nessa cidade. Em 81 municípios brasileiros, a expectativa de vida é inferior a 67 anos de idade. Esse mapa aí do Brasil mostra para vocês mais ou menos isso. Lá para o sul, terra do professor Savares, é bem azulzinho. Azulzinho é a expectativa de vida de 75, 78 em diante, né? Nós temos aí um outro país. Olha para cima, o vermelhinho. O vermelhinho é a expectativa de vida de 65 anos a 70. Nós vemos aí um norte e um nordeste, especialmente laranja, vermelho. E nós vemos aí um sul, sudeste, verde escuro para azul. Uma expectativa de... Isso mostra a desigualdade existente no nosso país. Nós não podemos tratar uma reforma onde passe uma régua e trate todo mundo igual. Num país onde nós temos isso. Onde é isso que acontece no Brasil. E não é só isso não, a gente está vendo o Brasil. Olha o mapa da cidade de São Paulo, da cidade. Do Recife, infelizmente, não tem isso, mas certamente o resultado é o mesmo. Por exemplo, no bairro do Alto de Pinheiros, a expectativa de vida lá é de 79 anos, quase 80 anos. Expectativa de país europeu, né? Mas, em compensação, no Iguatemi, ou melhor, na cidade de Tiradentes, é de 53 anos de idade, a expectativa de vida no bairro de Cidade Tiradentes. Se fizer isso aqui em Caruaru, vai ser a mesma coisa. Maurício Nassau deve estar com mais de 80, certamente. Se você for para o Salgado, já vai mudar um pouquinho, já vai mais para baixo, um pouquinho. Né? Então, é igual. Isso acontece no Brasil todo. A desigualdade é muito grande. A desigualdade não é só a desigualdade norte, nordeste, sul, sudeste. É a desigualdade com o nosso vizinho, aquela pessoa que mora do nosso lado. E a Previdência tem que ser tratada pensando nisso também, pensando nessa desigualdade. Isso é absolutamente fundamental também. E quando se fala que o gasto do Brasil é muito elevado com relação a outros países, em relação à Seguridade Social, também há uma falácia. Se nós compararmos com os países europeus, social-democratas, não vou falar nem dos mais avançados, mas pegue, por exemplo, nossa pátria-mãe, Portugal. Portugal gasta muito mais do que a gente com a Previdência. Na Alemanha gasta muito mais do que a gente. Quem gasta menos do que a gente? Chile, México gastam menos do que a gente, é verdade. Porém, a gente tem que pensar aí qual é a Previdência que nós queremos. Qual é o tipo de Previdência que nós pensamos para o Brasil. E como o professor Savares muito bem aqui disse, o debate tem que ser democrático. O debate tem que envolver todos nós. Muita gente diz, inclusive, você é advogado, você está contra essa proposta de reforma da Previdência, porque a Previdência quebrando, né, você não vai ter mais o que fazer. Muita gente fala isso, mas não. É só você pegar um histórico das reformas da Previdência, que vocês vão ver que o momento em que o advogado, que atua na área previdenciária, eu já estou aí com quase 20 anos na área, ganha dinheiro, é quando mudam a Previdência. Porque nesse momento aí, surge um número de demandas, um número de ações, porque o governo comete um monte de ilegalidades, um monte de inconstitucionalidades, e aí a gente tem um campo aberto para atuar. Mas a gente não pode... A gente tem que pensar fora da caixinha. A gente tem que pensar fora disso. A gente tem que pensar no nosso irmão, a gente tem que pensar quem está do nosso lado. Não é só pensar no nosso próprio umbigo. Né? Isso é realmente absolutamente fundamental. E no lugar de criminalizar a Previdência, colocar a Previdência como o maior de todos os males, o que se precisa fazer, ao invés de se alarmar, de se fazer algo assim que mostre para a população, a Previdência vai se acabar, não vai ter dinheiro para pagar benefício, o que se precisa ter é um debate, uma reflexão. O governo deveria estar propondo isso para a gente. Qual a Previdência que você quer? Você quer a Previdência dos países nórdicos, você quer pagar por isso? Porque aí, realmente, não existe almoço grátis, tem que se pagar por isso. Você quer pagar uma Previdência que dê realmente uma proteção social? A nossa Previdência Social hoje, eu não tenho dúvida disso, é o maior
distribuidor de renda do mundo. Nós temos aí 30 milhões de brasileiros e suas famílias que dependem da Seguridade Social, que dependem da Previdência Social, na verdade, não é nem da Seguridade, é da Previdência Social. É o que tira quem vive especialmente no interior, quem vive especialmente nas periferias das grandes cidades, é quem tira da miséria um número imenso de pessoas. É o dia que certas cidades em que a economia se movimenta, é o dia do pagamento da aposentadoria. É o dia que a gente tem, que a feira se movimenta, que o comerciante ganha dinheiro, que o dono do hotel ganha dinheiro, é que a economia se movimenta. E é isso que querem acabar? E é isso que querem acabar? Então, qual é o modelo que a gente quer? A gente quer um modelo social-democrata, que gasta 10% a 17% do PIB com previdência, ou a gente quer um modelo chileno, privatizado, do modelo mexicano? O Chile hoje está numa grande encruzilhada. Na época, nos anos 80, quando Pinochet, no regime de força, privatizou a Previdência Social chilena, o FMI disse que aquele era o modelo para o mundo, que o mundo todo deveria adotar o modelo do Chile, que era um modelo sensacional, que ia dar tudo certo, previdência privatizada. E hoje nós temos chilenos na miséria. A média do valor do benefício lá do Chile, de quem se aposenta, hoje o pessoal dos anos 80 está se aposentando agora, é de R$500. Metade do mínimo brasileiro. E o governo chileno está pensando, o que é que eu vou fazer para tirar esse pessoal da miséria? O que é que eu vou fazer para isso? Então isso é importante a gente pensar. E eu sempre cito aí meu mestre Savares. Tem que ser sempre... eu sempre tenho que trazer a colação. Isso é da tese de doutorado dele, sensacional, por sinal, viu? Mas a importância do equilíbrio econômico dos orçamentos da Seguridade Social, se não se pode ser desconsiderada, igualmente não pode ser vista como a meta das metas, como objetivo fim. Não é aceitável, nesse sentido, que a eficiência econômica das instituições públicas de proteção social seja perseguida mediante violação dos mais caros direitos cidadãos, ou por uma aplicação judicial do direito orientada por critérios econômicos. A economia não é um fim por si mesma, não. A economia é uma forma do homem ter dignidade. E é nessa dignidade que a gente tem que pensar. Quem a gente tem que pensar quando se fala em reforma de Previdência é em seu João, é em Dona Maria, que corta a cana, que não vai chegar aos 65 anos, que não vai chegar aos 62 anos de idade, que não vai conseguir trabalhar até lá, que não vai ter emprego até lá, que não vai conseguir cumprir a carência de 25 anos. É nesse pessoal que a gente tem que pensar. Não é num engravatado, não é em nós. Que, se Deus quiser, não precisaremos da Previdência. Nós temos que pensar em quem precisa da Previdência. Esse aí é quem tem que ter um olhar especial para eles. E quando pensar em reforma, pensar realmente neles. Eu sou a favor de uma reforma da Previdência, mas sou a favor de uma reforma da Previdência justa, uma reforma da Previdência que traga realmente para o cidadão dignidade, e não que retire essa dignidade dele. Muito obrigado, pessoal. Foi uma satisfação. Dando continuidade, nossa amiga, grande advogada, professora, palestrante também em diversos eventos da ESA, ela também que é vice-presidente da Comissão da Seguridade Social da OAB Pernambuco, abordará o tema pensão por morte, Núbia Sobral. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero inicialmente agradecer o convite que me foi formulado por Dr. Carlos Neves. É uma honra, mais uma vez, estar aqui. Quero também agradecer a todas aquelas pessoas que estão nos bastidores, promovendo esse evento. E faço realmente um registro muito especial na pessoa de Clécia e na pessoa de Francismar, né? Quero também agradecer a presença de muitos colegas meus, aqui já vejo alguns, e dizer que realmente a Nação Previdenciária Pernambuco ela é conhecida no Brasil inteiro pela unidade que a gente congrega, isso realmente é um fato. E quero fazer uma saudação especial aqui ao meu queridíssimo amigo Dr. Almir Reis, que é o presidente aí da nossa Associação dos Advogados Previdenciários de Pernambuco, a APREV, e dizer finalmente que é uma honra, uma satisfação muito grande participar hoje desse debate sobre reforma da Previdência, junto com o Dr. Bruno, esse ser humano fantástico, profissional realmente exemplar, daqueles para quem a gente realmente tira o chapéu, Dr. Nemésio,
que além de companheiro de trabalho, agora também já virou companheiro de forró, né, Nemésio, em alguns eventos que a gente participa, aí, como foi aqui o Congresso do IBDP. Doutor Felipe, também eu não posso deixar de reparar e agradecer ao senhor pela excelência do trabalho que o senhor vem fazendo aqui à frente da OAB Caruaru, parabéns. E, finalmente, falar de doutor Savares, que é uma honra imensa estar aqui com ele hoje, participando desse debate. Doutor Savares, que é certamente um dos maiores expoentes do direito previdenciário que nós temos aqui no Brasil. E confessar que, quando fui convidada, temi, tive certo receio, demorei a responder, mas finalmente eu me lembrei da parábola dos talentos e perguntei para mim mesma por que não, vou lá multiplicar um pouco, não vou esconder a confiança que me foi depositada, e cá estou. Muito obrigada. Reforma da Previdência, reformar para não acabar. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, para mim isso é uma rima, mas em absoluto isso não é uma solução. Nós estamos num período de crise, isso é fato, né? Principalmente se tomarmos por base que muitas das crises realmente foram provocadas por ingerências do governo de oportunizar aí renúncias de receitas, desoneração de folhas, sem inclusive observar a regra da contrapartida, a regra da compensação estipulada, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal, porque se não tenho essa exigência de retorno, isso de repente passa a ser uma mera doação pura e simples. Mas o mais curioso de tudo é que, diante dessa crise instaurada, de repente se elege um único bode expiatório, e se pega então o segurado da Previdência Social e se acha que, cortando todos os seus direitos, de repente vai se conseguir cumprir todas as metas de ajuste fiscal, né? E a gente não pode deixar de esquecer que a reforma trabalhista, ela é prima irmã da reforma previdenciária. E o homem que, de repente, tem como meio de subsistência sua única fonte de trabalho realmente é vender a sua força, de repente, ele, por conta dessas reformas também trabalhistas, ele passa a perder em alguns aspectos também a sua dignidade. Mas a reforma da Previdência também, devo dizer, que também vai lhe tirar o sossego, porque ele não mais vai ser possibilitado planejar a sua velhice, planejar a sua aposentadoria. E esse cenário todo de crise instaurada e de propagação, conforme eu sempre digo, Bruno, uma mentira, quando ela é dita muitas vezes, ela acaba depois de um tempo se tornando uma verdade. Se eu digo o tempo inteiro, previdência vai mal, previdência vai mal, previdência vai mal, assim que você puder, você vai comprar um plano de previdência privada, e a estatística aqui já se comprova, conforme o próprio colega Bruno também aqui já expressou. Mas, para não dizer que eu sou somente a pessoa que só está aqui contando coisas ruins, fatos negativos, eu gostaria de dizer que, otimista incurável que sou, eu gostaria de me utilizar da frase de Odorico Paraguaçu e dizer assim: gente, dá tempo ainda, dá tempo, cada um fazendo a sua parte, a gente pode melhorar esse quadro, sim. E como dizia Odorico Paraguaçu, pensando para frentemente, né, para de repente a gente não ser tomado assim de surpresa, seu Malaquias, cadê minha farofa? Tomemos logo os providenciamentos necessários, porque se a gente faz a nossa parte, dá tempo. Mas eu fui convidada aqui para falar especificamente sobre um benefício específico, que é o de pensão por morte, não acredito? Do benefício de pensão por morte. E eu acho que esse realmente é um dos benefícios mais castigados, se tomarmos por base tanto as reformas que estão por vir, como as já ocorridas. Eu vou falar aqui para vocês basicamente um único exemplo. Observe, por exemplo, um benefício de pensão por morte rateado no valor de 3.000 em 3 dependentes, no caso, a mãe e 2 filhos. Se um dos filhos atingir a maioridade, pela proposta da emenda à Constituição, essa cota dele não volta a ser integrada no cômputo da renda da pensão. Então, é extinta junto com a maioridade dele. Se o segundo, finalmente, atinge também a maioridade, fica a mãe
com apenas o valor de R$1.000 para sobreviver. Isso poderia ser ruim, mas ainda pode piorar. Porque se tomarmos por base que essa mãe, à época do óbito, ela contava com 44 anos, 11 meses e 28 dias, ela vai receber essa pensão somente por um período de 20 anos. E aos 64 anos de idade, essa pensão será cortada para ela, e se ela quiser sobreviver, ela vai ter que voltar a se reintegrar ao mercado de trabalho. É isso que está sendo proposto. Eu costumo até dizer, e faço uma analogia, quando eu digo que o benefício da pensão por morte é realmente aquele que, de certa forma, cativa. E se a gente tomar como precedente, por exemplo, a Bíblia, a gente vai ver que o profeta Eliseu, que não é o nosso Eliseu, não sei onde ele está, o profeta Eliseu se compadeceu da viúva, né? E disse, olha, mas o que é que você foi providente, o que é que você guardou? E ela disse, nada, a não ser um pouco de azeite. Diz a palavra que ele multiplicou aquilo, porque o azeite era realmente uma moeda muito forte e tornou a viúva abastada. Da mesma forma, também, no Novo Testamento, Cristo se compadeceu da viúva de Naim, ressuscitou o filho, né, para que também a mãe pudesse ficar ali acobertada. Isso aqui não tem nenhum cunho religioso, eu estou só tomando como comparativo. E dizendo, no final, a gente faz um silogismo, usando, às vezes, a própria palavra do Cristo, né? Então, premissa maior, quem não está comigo está contra mim, premissa menor, quem não ajunta comigo espalha, e aí a gente chega à conclusão, essa reforma só pode ser uma coisa do cão, não é possível, né? Bom, mas é importante a gente salientar que ainda dá tempo, conforme eu disse, né, e cada um dentro do seu quadrado pode fazer realmente a sua parte. E aqui eu conclamo todos os advogados presentes, eu costumo falar sempre com essa expressão, uma amiga minha que dizia, não sejamos advogados pereba, né? A gente tem que ter posicionamento. Então, nas suas iniciais, gente, benefício por incapacidade, peça a reabilitação do segurado. Enquanto esse segurado estiver em reabilitação profissional, esse benefício não é cortado. Mas se você não pede, o judiciário não vai decidir de ofício, não é, doutor Savares? Você precisa instigá-lo, precisa realmente fazer valer o direito. Mas peça esse processo de reabilitação do jeito que o decreto 3048 prevê. Com cursos de domicílio, com cursos de formação, inclusive, sendo feito fora do domicílio, com equipe multidisciplinar que vá até o segurado e promova para ele essa reabilitação, se ele não puder se deslocar. Houve o dano moral, faça isso também, instigue o judiciário, requeira isso, faz parte. Também o judiciário, devo dizer, tem uma força enorme, doutor Savares, e isso realmente me conforta muito, porque a lei, ela é somente um mero ponto de partida, né? A lei, tão somente, por si só, ela é uma razão sem apetite nenhum, que vai precisar realmente do condimento da justiça, e eu gosto muito de trazer à tona 2 exemplos, que o doutor Savares está aqui presente, eu gosto muito desses 2 casos que ele fala, o caso do restabelecimento do benefício de pensão por morte da viúva, né, que ao tempo do óbito, por ter se casado, foi cortado e a lei permitia, né, e o doutor Savares conseguiu restabelecer. Também eu gosto muito daquele caso de concessão do benefício por incapacidade, em que, apesar de 2 perícias contrárias, o doutor Savares, invocando o frio de Curitiba, consegue sensibilizar o procurador e aí conceder o benefício previdenciário. Mas também nós, sociedade, podemos cobrar também dos eleitos, podemos fazer também a nossa parte, né? Existe a possibilidade, por exemplo, dada pela lei, nos locais em que não exista perícia, perito suficiente para fazer, artigo, salvo engano, 60, parágrafo 5º da Lei 8.213, pode ser feito convênios para realizar essas perícias com médicos do SUS, não precisa nem se fazer concurso. Por que não se faz? Por que ninguém cobra, né? Então, é isso que eu estou aqui hoje, dizendo para vocês, já encerrando a minha fala, e dizer o seguinte, a gente tem que tomar partido, a gente tem que lutar com as armas que nos são dadas e a gente tem que decidir que frente de trincheira nós vamos lutar. Porque, mais uma vez, como diz a palavra, ou você seja quente ou você seja frio, porque morno eu te vomito.
né? Então, esse realmente é a minha indagação hoje para vocês, o que é que você luta, o que é que você constrói. E eu finalizo aqui a minha fala com um verso do nosso saudoso Luiz Gonzaga, que dizia o seguinte: na feira de Caruaru, aquela que faz gosto a gente ver, aquela que de tudo que há no mundo, nela tem para vender, aquela que tem massa de mandioca, banana, laranja, caju, mel de uruçu, se duvidar, tem até cururu, e ainda tem os bonecos de Mestre Vitalino, que são conhecidos até lá no sul. E quando eu falo isso, eu me refiro especificamente aos segurados especial, aqueles que são responsáveis, o homem do campo que trabalha a lavoura, que é responsável por fazer a feira de Caruaru continuar existindo. E eu pergunto se, nos termos da proposta da emenda à Constituição, se as exigências que forem feitas para esse homem de ter que contribuir periodicamente com uma indexação taxada, um valor taxado, desconsiderando que esse homem do campo, ele vive de safra, desconsiderando, inclusive, que esse homem do campo vive de seca, né? Se seria possível ainda a gente perpetuar esse patrimônio cultural que é a Feira de Caruaru e, principalmente, se seria possível chegar a comida no seu prato. Aqui eu falo em nome de muitos clientes meus, mas falo especificamente em nome de seu Francisco, que chegando para mim disse assim: doutora, num pranto maior do mundo, chegou para mim e disse assim: doutora, meu benefício foi cortado, eu não pude em tempo hábil, porque grande parte dos segurados da Previdência Social se valem do SUS, eles não conseguem atualizar a documentação num tempo hábil para comprovar ali a sua incapacidade de manter seu benefício ali por mais tempo, e ele chegou para mim, aos prantos: doutora, minha esposa se matou na minha frente, na frente dos meus 2 filhos. E um dos meus filhos hoje vive voltado para a quina de uma parede o dia inteiro. E eu digo isso não é para sensibilizar, mas é para mostrar a realidade que vive o nosso segurado da Previdência Social. Porque é importante que a gente saiba, porque muitas vezes, doutor Savares, para o judiciário chega uma ementa e chega um número do processo. Mas esse segurado, ele vai dizer para mim tudo aquilo que gostaria de dizer para o senhor, né? Decida meu caso, por favor, me ajude, porque essa é a condição do segurado da Previdência Social. Gente, aqui eu gostaria de deixar vocês com esse questionamento. Me despeço de vocês, agradecendo pela atenção e ponho um ponto final na minha fala. Obrigada. Agora, para encerrar, nosso querido presidente, Filipe Sampaio, ele que é um grande advogado previdenciário, um exemplo para todos nós de humanidade, de respeito, de liderança, que certamente nos abrilhantará falando sobre o tema aposentadoria e seus aspectos gerais. Muito bom dia a todos. Se minha missão já era difícil diante da qualidade aqui dos membros desse painel, imagine agora, depois da concretização da fala deles. Eu quero cumprimentar meu amigo Bruno Batista, advogado previdencialista de renome, um ícone da advocacia previdenciária aqui em nosso estado, minha querida Núbia Sobral, que nos contemplou agora com uma bela palestra, meu amigo e colega Nemésio Vasconcelos, professor Savares, que nos dá a honra aqui de vir a Caruaru e nos presentear com a sua experiência e a sua capacidade de nos passar, não é, os verdadeiros fundamentos do direito previdenciário. Suas obras, certamente, são imprescindíveis em qualquer escritório de advocacia da área previdenciária, né? E nós vamos poder contemplá-las daqui a pouco numa mesa de autógrafos. Eu quero cumprimentar os advogados e advogadas de Caruaru e toda a região,
nobres estudantes das universidades parceiras aqui da OAB Caruaru, a SES UNITA e o Unifavip-Devray, minha amiga e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru, que é a Alciane Menezes, cumprimento a diretoria da OAB Caruaru, em nome da minha querida amiga e secretária-geral, Nirilene Oliveira, advogados previdencialistas aqui de Caruaru, Jeane Trindade, Danilo Anjos, César Barbosa, Bruno e Aline Galvão aqui, que me dão a honra da presença, uma plateia muito qualificada aqui que nos assiste, que poderia certamente, se tivéssemos aqui 10 cadeiras, estariam preenchidas, como é o caso do meu amigo Eliseu Leite, Almir Reis e do nosso querido Ney Araújo. Cumprimentar também meu coordenador e líder dessa conferência, Fernando Ribeiro, os senhores presidentes das subseccionais, corresponsáveis e coorganizadores desse evento e, de uma forma geral, todos aqui presentes. Coube a mim apresentar alguns itens da reforma de forma mais didática, né, para que a gente pudesse colocar alguns pontos que poderão vir a vigir a lei previdenciária caso a reforma seja aprovada. E a gente começa aqui... Onde é que muda esse negócio aqui? Considerando a regra atual, o que vige hoje na lei previdenciária. Nós temos a aposentadoria por idade rural, onde a gente sabe que não há necessidade da contribuição em pecúnia, né? O agricultor, o segurado especial, ele não precisa pagar a previdência, ele precisa comprovar um tempo mínimo de efetiva atividade no campo. E, além desse requisito, a questão da idade, né? O homem, no mínimo, 60 anos de idade e a mulher, 55 anos. E a aposentadoria por idade urbana, também hoje presente na legislação, que contempla, sim, pelo menos 15 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher, e, como o próprio nome já diz, a idade mínima de 60 anos mulher e 65 anos o homem. A aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige, a princípio, pelo menos na integral, a idade mínima, né? É preciso que se esclareça isso. A exigência é apenas de 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher. Nós temos também a aposentadoria proporcional, embora hoje praticamente em desuso, porque, como exige o uso... Como a exigência do pedágio, muitas vezes ultrapassa os 35 anos, mas ainda está presente na legislação. A regra para o cálculo da aposentadoria, que muitas vezes é o que o cliente quer saber quando chega no escritório. Doutor, quanto é que eu vou ganhar? Né? Antes mesmo de saber se tem o direito pelo tempo ou pela idade, né, se atingiu esse requisito, quer saber quanto tempo, quanto efetivamente vai ficar a sua aposentadoria. E a regra, hoje, para a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que é a mais comum, ela exige o chamado, o famigerado fator previdenciário, né, que muitas vezes reduz o valor da aposentadoria. E esse fator previdenciário, ele é calculado, né, sobre a média de 80% das melhores contribuições desde julho de 94 até a efetiva data da aposentadoria. E o fator previdenciário ele vai levar em consideração o quê? A idade, né, a expectativa de vida e o tempo de contribuição. Isso é calculado nessa formulazinha aí, fácil de explicar, né, que eu não vou me atrever a fazer, mas só considerando o que efetivamente esse fator leva em conta, né? Idade, tempo de contribuição e expectativa de vida. Como no Brasil a gente tem vivenciado que a cada ano a expectativa de vida aumenta, isso é bom por um lado, né? Por outro lado, tem influência direta no fator previdenciário. A cada ano, esse fator ele é mais maléfico quando a gente se refere ao valor da aposentadoria
né, o valor final que o segurado aposentado terá direito. E vamos aqui para um exemplo prático aqui, para que vocês possam melhor fixar o que significaria isso. Considerando a aposentadoria por tempo de contribuição, o indivíduo atingiu o requisito tempo mínimo, 35 anos de contribuição, e é um contribuinte que começou a verter contribuição ao INSS cedo, né, aos 18 anos. E hoje, né, para se aposentar, ele teria os 53 anos. Digamos que a média histórica de contribuições dele, levando em conta aquele período que a gente chama o período base de cálculo, né, que vai de julho de 94 até a data da aposentadoria, 80% das melhores contribuições representam, nesse exemplo que eu coloquei, R$3.000. Quando a gente vai para a tabela do fator, o fator, para quem tem essa idade e esse tempo, é 0,64,20. Isso significa dizer que o indivíduo contribuiu sobre uma média de R$3.000 e, quando vai se aposentar, depois de 35 anos de trabalho, vai receber R$1.926, uma perda real de R$1.000,74 por mês. Isso é o prêmio que a legislação previdenciária brasileira dá para quem começa a contribuir cedo, né? Uma incoerência realmente muito grande. E aqui eu coloco uma regra de quem se aposenta por idade, né? A aposentadoria por idade, ela tem, logicamente, o requisito da idade mínima, né? No caso do homem, repetindo aqui, 65 anos e a mulher 60 anos. E também tem o requisito do tempo de contribuição mínimo, que nos dois casos é de 15 anos. Como é feito esse cálculo? Vamos considerar novamente aquela média, que vocês lembram muito bem, né? Desde julho de 94 até a data da aposentadoria, 80% dos melhores salários. 70% já está garantido ali, dessa média. A cada ano de contribuição que o segurado tiver, vai se aumentar 1% nesse percentual. Então, nesse exemplo aqui, a gente teria o seguinte: alguém com 16 anos de contribuição, né, tem uma média de R$4.000 de recolhimento ao longo de sua vida e vai receber 86% disso. Por que 86%? 70% que a gente já tem da lei e mais 16%, que é 1% a cada ano. Então, quem contribuiu aí sua vida sobre 4.000 vai receber 3.340 se aposentar por idade com 16 anos de contribuição. Ou seja, só seria possível receber de forma integral quem atingisse a idade e tivesse pelo menos 30 anos de contribuição, porque 70% com mais 30 daria os 100%. Uma coisa benéfica aqui na aposentadoria por idade é que não há a incidência do fator previdenciário, a não ser que esse fator seja positivo. Isso é algo que algumas pessoas desconhecem. O fator previdenciário nem sempre é maléfico, né? Muitas vezes, se você tem um tempo de contribuição e uma idade avançada, esse fator pode ser positivo, quer dizer, acima de 1, e, consequentemente, melhorar a sua renda mensal inicial. Nós temos ainda a possibilidade do sistema chamado 8595, que é aquele onde se soma idade e tempo de contribuição. Se essa soma der 95 anos para o homem e 85 para a mulher, não haverá incidência do fator previdenciário. Lembrando que, embora exista essa soma, para chegar nesse resultado, o mínimo do tempo de contribuição tem que ser 35, homem, e 30 anos, mulher. E com a reforma, o que é que muda? Com a reforma, a instituição da idade mínima, né, que a gente não tem, na realidade hoje, com a legislação atual, para a aposentadoria por tempo de contribuição. As mulheres, no mínimo 62 anos de idade e 25 anos de contribuição. E os homens, 65 de idade e os mesmos 25 anos. Acaba a regra do 8595, que eu acabei de falar,
e também o fator previdenciário. Aí vem, essa seria notícia até mais ou menos, né? Mas aí tudo bem, se eu for homem, eu tiver 65 anos de idade e 25 de contribuição, eu me aposento de forma integral, já que o fator foi extinto. É isso? Não é isso. É a chamada pegadinha do malandro, onde você se entusiasma ali no primeiro momento e depois cai na realidade. Para que você se aposente de forma integral, ou seja, que você tenha 100% da sua média histórica de contribuição, você vai ter que ter 40 anos de efetiva contribuição à Previdência Social. Então, ainda bem que ninguém almoçou ainda, porque seria já um motivo de uma indigestão muito grande. Lembrando, claro, que quando essa média aí é de um salário mínimo, né, não tem qualquer relevância essa questão de percentual. Vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo para fixar. Considerando que a reforma tivesse sido aprovada e a mudança na legislação. 31 anos de contribuição, no caso do homem, né, tem uma média de R$4.000, ele vai receber 70%, que é o de regra, mais 25 anos, 70% dos 25 anos mínimos de contribuição e mais 12% dos 6 anos que ele teve além dos 25. Quer dizer, ele tem 31 anos, né, então ele teria 6 anos além disso, num total de 82%. Ou seja, ele receberia, considerando a média de 4.000, apenas 3.287, com uma perda de R$700. No outro exemplo, que eu coloco aqui, com o indivíduo que já tem 35 anos de contribuição, ainda assim, ele teria uma perda em torno de R$400. As regras de transição, que, logicamente, toda reforma é implementada, as regras precisam ser observadas, lembrando, gente, que quem hoje já tem os requisitos atingidos para se aposentar, logicamente não será atingido pela reforma da Previdência, caso venha a acontecer. Até 2019 não muda nada, né? Homem 65 e mulher 60, com 15 anos de contribuição. A partir de 2020 será exigido mais 6 meses de contribuição por ano até atingir os 25 anos. O exemplo aqui, se você é homem e só completa 65 anos em 2021, você vai precisar de 16 anos de contribuição para se aposentar, e hoje seria 15 anos. Na aposentadoria por tempo de contribuição, haverá um pedágio, no momento da vigência da lei, um pedágio de 30% do tempo que faltava para você se aposentar. Por exemplo, uma mulher tinha 20 anos de contribuição quando veio a nova regra. Faltavam 10 anos, já que o mínimo seria 30. Então, ela vai ter que cumprir 30% desses 10 anos, ou seja, vai ter que aumentar 3 anos no seu histórico de contribuição. Além do pedágio, será exigido também a idade mínima, 53 anos mulher e 55 anos homem, e a partir de 2020 essas idades vão crescendo a cada 12 meses. Bom, minha gente, já encerrando aqui, temos uma reforma da Previdência que será submetida, possivelmente, nos próximos meses ao plenário, para aprovação ou não, uma reforma, como bem foi colocado aqui pelos meus antecessores, que é perversa, apresenta a realidade hoje do sistema previdenciário, que é baseada num déficit falacioso e inexistente, como bem colocou aqui Bruno Batista. E eu entendo que pela perda de força política do atual governo, nos moldes que está apresentado o projeto, dificilmente será aprovado em plenário. O governo vai ter que ceder em alguns pontos, e por isso é muito importante, né, que a sociedade, nós advogados previdenciários, continuemos levantando essa bandeira, buscando que essa reforma seja mais adequada à nossa realidade.
E o que eu sugiro aqui, como algo que seria importante e que o governo não fez, né, e que seria o mínimo que poderia ser feito, primeiro, uma auditoria para saber o tamanho desse déficit, né, considerando aqui os índices e as colocações feitas por Bruno. Né, que déficit é esse, se existe, considerando o quê? Para que depois nós pudéssemos ter uma adequação do texto para a realidade desse momento que vive a Previdência Social. Em relação à idade mínima, eu acho que é interessante, né? Talvez não nesses modos apresentados, mas uma coisa que eu não abro mão e que eu acho a parte mais perversa dessa reforma é a questão da pensão por morte, Núbia. Pensão por morte que o texto da reforma prevê, além da redução, né, como o Núbia falou aqui, das cotas, caso a medida seria 60%, né, 50% e mais 10% por dependente. Então, caso a viúva tenha 3 filhos menores, ela ainda vai receber aí 90%, mas quando esses filhos atingirem a maior idade, volta, as cotas não são revertidas, ela vai ficar com os 60% da sua renda, né, da renda familiar que tinha antes. E o pior de tudo, se a viúva, aqui no exemplo que eu coloquei, tiver sua aposentadoria, né, ela vai ter que abrir mão dela ou escolher a que for mais vantajosa, porque não haverá mais possibilidade de acumulação entre a aposentadoria e a pensão por morte. Isso é algo inaceitável, considerando que tanto ela, viúva, quanto o instituidor falecido contribuíram igualmente para a Previdência. Esses valores foram vertidos para os cofres da Previdência. E não tem sentido nenhum, com fontes de custeio diversas, o indivíduo, o segurado, ter que optar por uma ou por outra. Então, fica a reflexão, e eu espero que os senhores também, a partir das colocações dos ensinamentos, dos esclarecimentos aqui colocados, possam também multiplicar, porque isso não é uma causa apenas nossa, advogados previdencialistas, isso é uma causa da sociedade brasileira. Muito obrigado. Bem, devido ao avançar da hora, não vai ser possível abrir para as perguntas. Gostaria de agradecer ao nosso queridíssimo Savares, que mais uma vez deu show, a Bruno Batista, Núbia, Felipe, e deixar a seguinte reflexão aqui para nós. Sabemos do compromisso que nós, advogados previdenciários, temos com a dignidade da pessoa humana, com a propagação da verdade sobre essa bendita ou maldita reforma da Previdência, manter essa união, esse trabalho que as associações, os institutos e a própria OAB têm feito em prol da discussão dessa reforma. E, no dia de hoje, dizer que esse debate foi engrandecido e esclarecedor por tudo que foi apresentado. Sem mais, passo para o cerimonial.